Eu vou falar uma coisa só para vocês. Quando eu soube que o Radir Oliveira era candidato a deputado estadual, eu fiquei muito contente, mas contente mesmo. Porque ao tomar conhecimento da candidatura do Radir Oliveira, eu vislumbrei com segurança, com firmeza, o seguinte fato: está aí uma pessoa que realmente conhece a realidade completa do interior do estado do Amazonas. O Radir Oliveira, que está aqui comigo, me deu a oportunidade, quando nós trabalhávamos juntos numa grande empresa, a Amazonas Energia, ele me deu a oportunidade de acompanhá-lo em várias incursões pelo interior do estado do Amazonas. Ele me ensinou muitas das coisas que eu aprendi sobre a realidade das pessoas, a realidade do ambiente em que elas vivem. E não só isso, ele me colocou frente a frente com todas as dificuldades que infelizmente parecem serem constantes no interior do estado do Amazonas. Ouçam esses números atentamente, porque os números não mentem jamais. O Radir, ele foi o primeiro coordenador do projeto Luz para Todos, que trouxe energia elétrica para milhares de pessoas no interior do Amazonas. Pessoas que viviam até pouco tempo, considerando o tempo que essas pessoas jamais tiveram a eletricidade em suas casas. Ele foi o coordenador de um projeto, de uma grande sacada, chamada Luz para Todos. E ouçam só, por causa do projeto Luz para Todos, o Radir Oliveira foi levado para 4.033 comunidades, para conhecer a realidade de 4.033 comunidades do interior do Amazonas. Ele ressalta isso de forma incisiva. Todas essas comunidades pertencentes aos 62 municípios do nosso glorioso, grandioso estado do Amazonas. O projeto Luz para Todos, e aqui uma realidade infelizmente pouco conhecida por tanta gente aqui no Amazonas. Através do projeto Luz para Todos, 143 mil famílias foram atendidas no Amazonas. É isso mesmo que você ouviu. 143 mil famílias foram atendidas, beneficiando, se a gente considerar 5 pessoas por família, 710 mil pessoas que não usufruíam de um direito básico que nós todos temos, que é o direito à energia elétrica na nossa casa. É com essa pessoa que eu vou conversar agora, e eu me alonguei porque eu fiz questão de dizer para vocês por que eu fiquei muito satisfeito em saber que o Radir, um homem que profundamente conhece a realidade do interior, e ele realmente é, com todas as letras, um profundo conhecedor dessa realidade. É com ele que a gente vai conversar agora. Radir Oliveira, meu amigo, seja muito bem-vindo à Hora do H. Eu realmente estou entusiasmado recebendo você aqui, justamente porque estou lhe recebendo como candidato a deputado estadual pelo grandioso e maravilhoso estado do Amazonas. Seja bem-vindo, Radir. Obrigado, Humberto. Obrigado a oportunidade de estar aqui novamente conversando com você, e agora como candidato a deputado estadual. Humberto falou os números de atendimento a essas famílias que viviam na escuridão no Amazonas com muita propriedade, que esses, como bem disse Humberto, os números não mentem. Não mentem. Então são esses os números verdadeiros do atendimento, Humberto.
Então, andando pelo Amazonas, Humberto, e agora, Humberto, em abril do próximo ano, dia 29 de abril do próximo ano, eu completo 35 anos de Amazonas Energia. Olha que coisa. 35 anos. Foram 35 anos dedicados a esta empresa e sempre focado para o interior do Amazonas. Sempre trabalhando com o interior. Você sempre desenvolveu o seu trabalho na Amazonas Energia no interior, não é? Sempre focado no interior, sempre olhando para o interior. Tive um período menor quando fui presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas, mas você me acompanhou por diversas vezes a nós sair do interior, mesmo eu estando presidente. Por que a minha preocupação com o interior? Eu sou filho do interior. Eu vim do município de Itamaraty, de uma comunidade hoje que está isolada, completamente à margem do rio, em função, Humberto, e você é sabedor disso, a gente conversou muitas vezes, que o único rio com seu leito definido é o Negro, por isso a cor da água. Os demais são todos rios em formação. E essa comunidade onde nasci, ela ficou completamente isolada com a mudança do canal do rio. Tu nasceste em Itamaraty, Itamaraty, né? Itamaraty. Na época era município de Carauari, depois foi desmembrado o município de Carauari com Itamaraty, e então em 82 o município de Itamaraty passou ao município, mas foi onde eu nasci. Sou registrado no município de Carauari, porque era Carauari, né? Uhum. Então, Berto, a gente pode perceber que durante esses 35 anos que eu tenho de empresa, e nos últimos 19 anos fazendo esse programa Luz para Todos, porque o programa Luz para Todos é de 2003, de outubro de 2003, a gente percebeu que só levar energia para aquela população, só chegar com eletrificação rural para determinadas comunidades, ela melhora muito a vida das pessoas, mas ela não muda completamente. Tem que chegar outras políticas públicas para as comunidades, para os municípios, para realmente transformar o interior do Amazonas. E por isso, Humberto, eu estou aqui, né, como candidato a deputado estadual, para contribuir com o meu estado de uma forma diferente. Não mais levando energia, mas participando ativamente. E se for da vontade de Deus, eu tiver o privilégio do povo amazonense de chegar à Assembleia, participar ativamente junto ao governo, de que a gente precisa estar olhando com muito mais carinho, com muito mais foco para o interior, que é a parte menos favorecida. Radim, me diz uma coisa. A primeira vez que eu fui para o interior com você foi em 2010. Perfeito. E eu visitei vários municípios, eu visitei comunidades, eu cheguei a atravessar uma área enorme de voador, né? Aquelas canoas voadoras, mais de 4 horas de viagem só de ida. Exatamente. Você lembra, Radim? Lembro. Então, me diz uma coisa. E eu visitei, então, várias comunidades, vários municípios. Essas áreas aí, se eu voltar hoje, né, 12 anos depois, elas evoluíram? A qualidade de vida aumentou? O que eu vou encontrar se eu for nesses lugares que você me levou hoje, 12 anos depois? Ou elas permanecem, Radim, totalmente sem desenvolvimento, sem o aumento da qualidade de vida, enfrentando as mesmas dificuldades de escoamento da produção, saúde, emprego e renda? O que você me diz, Jadir? Humberto, muitas dessas comunidades você vai encontrar da mesma forma em que como a gente visitou há 12 anos passados. Algumas até evoluíram, outras não. Por isso a minha preocupação, porque aquelas que conseguiram se desenvolver, eu tive agora recentemente na comunidade do Novo Mastro, município de Altazes, uma comunidade grande que tem cerca de 5.000 pessoas morando ali. Olha só. Né? E a dona Rocicleia, que me recebeu, que é a diretora da escola, em que coordena toda a comunidade, ela me fez vários relatos, Humberto. É uma comunidade extremamente produtiva, um povo maravilhoso, acolhedor, mas tem muitos problemas. E está aqui, faz parte da região metropolitana de Manaus. Bem aqui, né? Bem aqui. Agora você imagina, Humberto,
para a comunidade que eu visitei com você, que nós passamos 4 horas numa voadeira para chegar lá no São José do Valentim, no Alto Manaquiri. Foi lá que nós fomos. Lá que nós fomos, com o seu Doda. Exato. Graças a Deus, o seu Doda continua vivo, está lá, cuidando da comunidade, como ele sempre fez, né? Sim. Mas daquela mesma forma, não mudou absolutamente nada. Então, me veio, Humberto, o desejo de poder contribuir, de poder chegar num cargo político dado pelo povo, para que a gente possa realmente, junto com essa população, junto com o povo que a gente está escutando, nós estamos ouvindo, Humberto, quando alguém pergunta para mim assim, qual é a sua proposta? A minha proposta de trabalho, o papel do deputado, Humberto, é fiscalizar o executivo, fazer leis, promover. Esse é o papel do deputado, né? Mas construir um mandato junto com as pessoas, junto com a população, que sabe perfeitamente o que vai levar melhoria para eles. Eu vejo muita gente falando, Humberto, aí, nesse momento, no ano político, falando da educação, da saúde, realmente é precário. Segurança. Precisamos melhorar muito. Avançamos, a gente precisa melhorar muito. O interior do Amazonas está extremamente complicado com a questão da segurança. Eu pude acompanhar agora, Humberto, um projeto maravilhoso e quero aqui, Humberto, parabenizar o governo pela iluminação de várias cidades com iluminação de LED. É um projeto bacana, estive em Altaz e pude ver que a cidade está muito bem iluminada. A sede do município. Mas quando a gente vai para as comunidades, precisa muita coisa. Então, Humberto, por isso eu decidi. Eu conversei com o meu amigo Humberto Amorim no início do ano e falava a você desse desejo de estar candidato, de sair candidato, para contribuir um pouco mais. Porque o que eu fizer daqui para frente, Humberto, ele não vai servir para mim, mas vai servir para os meus netos, para os meus filhos, para os seus netos, para os filhos dos nossos amigos e para aquela população mais jovem, que é o futuro desse Brasil, dessa nação. Nós precisamos cuidar dos mais jovens, precisamos cuidar das pessoas. E é essa a minha proposta. Você uma vez me disse uma coisa, Radir, que eu jamais vou esquecer. Você me disse que esse é o povo da esperança. É um povo que vive na esperança de que tudo vai melhorar. É um povo aguerrido que não desiste e acredita, agarrado nessa esperança de que tudo vai melhorar. Radir, o seu mandato vai ser justamente para fomentar, através dessa esperança que o povo do interior tem, fomentar que novas realidades, as realidades que eles desejam, sejam concretizadas para melhorar a vida deles, para melhorar a vida dos seus filhos, para melhorar a produção, para melhorar as atividades que eles exercem lá no local onde eles moram, distante de tudo e de todos. Sem dúvida, Humberto, esse é meu compromisso com nossos irmãos amazonenses. Eu estive em Lábrea há 15 dias passados. Eu almocei na casa de um amigo meu, um empresário de Lábrea, que eu conheço há 40 anos. Tivemos um almoço muito bom. E quando, por volta das 13h30, 14 horas, eu fui para uma reunião com várias lideranças. Humberto, eu não consegui falar. Sabe por quê? Porque eu tinha acabado de almoçar e eu vi pessoas com fome ali. Eu não consegui falar. E pedi desculpa e conversei com uma outra pessoa que estava comigo e pedi que ele fizesse a sua fala. As pessoas não tinham o que comer? Não tinham o que comer. Estava ali às 13h30 da tarde, sem ter almoçado. E uma moça veio conversar comigo e falou assim: a gente precisa ter iluminação pública no bairro onde eu moro, porque meu avô morreu eletrocutado. A iluminação pública, ela não é da Amazonas Energia, é uma concessão municipal. E eu pedi para a nossa gerente de Lábrea que fosse lá e fizesse uma avaliação para ver o que nós poderíamos fazer para melhorar aquela comunidade. A energia tem, chega na casa das pessoas, mas não tem
a outra parte que é a iluminação pública, é o saneamento, arruamento correto, entendeu, Humberto? Então, tudo isso nos preocupa. O que é que vai ser dos nossos netos, dos nossos filhos, se a gente não cuidar isso agora? Agora, Radim, no interior, as pessoas continuam ainda, em termos do emprego e renda, a maior parte trabalhando para a prefeitura e a outra parte para o comércio? Continua assim, Radim? Continua assim. A prefeitura tem o maior número de empregados, de empregos, né? E outros comércios. Você pode perceber, Humberto, nossas idas no interior, que aquele que consegue empreender, abrir um mercadinho, abrir alguma coisa, ele no máximo que gera ali é um emprego, 2 empregos. Porque ele cuida de arrumar o mercadinho, a mulher fica no caixa, sim, isso é fato. A filha fica cuidando de outra coisa e tem 1 ou 2 empregados, porque ele gera emprego. É um empreendimento familiar mesmo. É um empreendimento familiar. É. Entendeu? Ele não gera emprego para atrair mais pessoas. Então isso é fato. E hoje nós somos um grande gerador de emprego. A Amazonas Energia é uma grande geradora de emprego, tanto na parte de distribuição, sim, comercialização, quanto na própria parte de geração com os produtores independentes. Então hoje se gera em torno de 9 mil empregos no estado do Amazonas, a empresa que a gente trabalha, né? Então, e a gente percebe, Humberto, que você vai ao Humaitá, o sul do Amazonas é uma região que cresce muito, mas falta infraestrutura para que possa se desenvolver ainda mais. Precisamos disso. Eu estive na ACA, na Associação Comercial daquele município, fui muito bem recebido pelo presidente da ACA lá, o senhor Euclides, e o diretor Gerson Lobo, em que eles fizeram vários relatos, Humberto, que é simples de resolver. É muito simples. O Humaitá está conectado a Porto Velho, tem uma ponte sobre o Rio Madeira, que se conecta... É simples, mas não resolve. Mas não, né? resolve. Não resolve. É simples. Está conectado, tem uma ponte sobre o Rio Madeira, a estrada é completamente toda pavimentada, certinho. Caramba. Tem uma ponte ligando o Porto Velho ao estado do Amazonas? Exatamente, a travessia por cima do Rio Madeira. Do Rio Madeira, tem Olha uma ponte só. lá. Então acabou aquela história da balsa, é rápido você chegar até ali. Hoje, nesse período de verão, eu saio de carro aqui, eu vou a Labra, eu vou à Boca do Acre, entendeu? Falta isso. Eu acho que falta essa integração dos governos estaduais com o governo federal para que a gente possa desenvolver essa região. Você tem sido bem recebido no interior? Eu fico imaginando, Radim, eles devem estar muito felizes com a tua candidatura, né? O que você tem sentido de vibrações no interior pela tua candidatura, Radim? Humberto, a gente sempre, graças a Deus, somos muito bem recebidos no interior. Que bom. Muito bem recebidos. Então eu tenho recebido aí muitas mensagens de apoio, muitos colegas ligando, pessoas, lideranças de várias comunidades, dessas 4.033 comunidades, eu tenho um contato da grande maioria dessas pessoas. Você visitou essas comunidades corpo a corpo, né, Radim? Exatamente. Então, quando alguém me fala de uma Chininha da Z3, cadê o seu Chiquinho lá da Chininha da Z3? Sim. Porque eu pude estar com o Chiquinho na casa dele, almoçar com o Chiquinho, entender o problema do Chiquinho. Então, a gente está sendo muito bem recebido. Você imagina, eu cheguei em Borba e também no horário complicado, horário do almoço, e você colocar 150 pessoas para te escutar, para te ouvir. Olha! Na hora do almoço. Que legal. E lá recebi um grupo de pessoas do assentamento Piaba, lá com um cartaz, uma cartolina, o assentamento Piaba apoia a Radim Oliveira. Foi uma surpresa para mim. Que bacana. Gente. Mas sabe o que é isso, Humberto? É a gratidão deles que viviam na escuridão e a gente foi lá. Eu não fiz mais que a minha obrigação como gestor de um programa como esse, né, Luz para Todos, de levar energia para aquela população. Radim, me diz uma coisa, vamos sair do interior. Manaus, como é que, como deputado nessa campanha, né, candidato a deputado, você tem visto a nossa cidade, Manaus? Você vive aqui, teus netinhos nasceram aqui, tua família, né, moras lá na tua casa, num bairro com a Rosinha, em Manaus. Me diz, Manaus, como tu analisas os problemas de Manaus
E na tua opinião, o que pode ser feito? Quais são as áreas que tu gostarias de atacar tão logo você assuma na Assembleia Legislativa, Radir? Humberto, Manaus a gente tem visitado bastante os bairros, né? E a gente tem encontrado aí muito apoio na Terra Nova, Zumbi, Lírio do Vale 1, 2, Santo Agostinho, Compensa, Alvorada, Nova Esperança. Então a gente visita todos os bairros e graças a Deus, Humberto, quando alguém leva um material meu e que vai lá divulgar, alguém diz assim, olha, eu conheço ele. Eu conheço o seu Radir. Ele atuou na área missionária da Ponta Negra, nas 13 comunidades católicas. O seu Radir, conheço. Então tenho recebido muito apoio. Eu percebi que nesses últimos 2 anos, né, a Prefeitura tem feito um belo trabalho. Essa campanha aí de parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, Asfalta Manaus, a gente percebeu uma grande melhoria, mas a gente tem muita coisa a fazer ainda, muita coisa. O município de Manaus, eu conversava com o prefeito Davi, que foi também um grande motivador da minha sair para candidato, né? Eu estou pelo partido do Davi, pelo Avante. Colocou leia na tua decisão, né? Exatamente. Bora, Radir, tem que sair. Está na hora. E eu sou muito grato ao prefeito Davi. Na nossa caminhada de sábado, o Tadeu de Souza nos acompanhou lá no Santo Agostinho, na nossa caminhada. Foi muito bacana, uma festa muito bacana. A gente tem muita coisa. Claro, eu como deputado vou poder chegar mais próximo do Davi, vou poder chegar mais próximo do vice-prefeito, entendendo o problema de cada comunidade para que a gente possa atuar rapidamente. Fazer a iluminação correta, né? A prefeitura tem um programa, tem uma empresa que cuida disso. Fazer a iluminação dos bairros, arruamento dos bairros, fazer o saneamento básico correto. Você sabe disso, existe estudo da Fundação Getúlio Vargas, né? Fazer saneamento básico não é custeio, é investimento. As pessoas vão adoecer menos, vai ter menos gente em hospital, menos hora médico, menos remédio, porque está tendo uma qualidade de vida melhor. Então isso é muito importante. Então a Prefeitura de Manaus, nesses últimos 2 anos, tem dado uma atenção para essa população menos assistida, mas certamente ainda tem muita coisa a fazer. Tem muita coisa para fazer e a gente vai poder contribuir muito, tanto com o Estado quanto com o município. Até porque, Humberto, eu vivo no bairro, eu moro no bairro. Sim, eu sei. É um conjunto popular em que me satisfaz tranquilamente. Radir, tu achas que é possível, através do teu mandato na Assembleia Legislativa, fazer alguma coisa muito positiva e que agregue alguma mudança para a questão crônica dos péssimos serviços que são prestados à comunidade manauara através do transporte público? Eu estava vindo para cá hoje, Radir, e vi um ônibus desses articulados parado no meio da rua, quebrado. Quer dizer, a gente continua vendo isso e não acaba. Quer dizer, de que forma tu podes contribuir, Radir, como deputado, né, envolvido, logicamente, com o prefeito Davi Almeida, para melhorar o transporte público dessa cidade? Sem dúvida, Humberto. Acho que e quem usou o transporte público, eu usei por muito tempo e uso ainda. Muitas das vezes vou deixar meu carrinho para lavar, eu volto de ônibus para casa, depois vou pegar. Então eu uso o transporte público. Exatamente. Minha vida não muda, Humberto. Não vai mudar a minha identidade estando no ônibus ou no carro. Claro. Mas se a gente estiver num ônibus confortável, tudo limpinho, certinho, é muito melhor. É claro, Humberto, a gente que usou o transporte público, que tem muita gente da minha família que utiliza do transporte público, a gente vai poder contribuir com o prefeito, com sugestão, entendeu? Para que a gente possa melhorar esse transporte público, que a gente sabe que realmente, você falou uma coisa certa, ele é um problema crônico, sim, né? Sim. Que já vem se arrasta há muito tempo. E tenho certeza que o prefeito deve estar planejando alguma coisa para essa mudança do transporte público em Manaus. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acredito muito no Davi, no prefeito Davi, e tenho certeza absoluta que ele deve estar, sim, com a sua equipe muito competente, estudando essa melhoria e logo, logo terá surpresa, com certeza, Humberto. Mas a gente, estando lá, vai poder contribuir muito, tenho a certeza absoluta. Radir, eu quero entregar para você essa câmera, para você se dirigir a milhares de pessoas que estão te vendo nesse momento. E eu gostaria muito que você se dirigisse a elas,
dizendo, e eu conheço você, por isso eu vou falar dessa forma, do fundo do teu coração, por que você quer ser o deputado delas e o que você quer realizar para agregar qualidade de vida à vida de todos os amazonenses, todos os municípios e, logicamente, a vida de todos os manauaras. Essa câmera aqui é sua. Obrigado, Humberto. Por que eu tomei essa decisão e por que eu quero ser deputado estadual pelo meu estado, o estado do Amazonas? Um estado que me deu tudo, Humberto. Sou filho amazonense, de amazonense, e tudo que eu tenho, Humberto, eu construí aqui. Construí junto com a minha família, construí com os ensinamentos do meu pai, que foi uma pessoa extremamente sábia, me educou de forma correta, né? Então, Humberto, farei tudo o que for possível, tudo, para que a gente possa realmente fazer um mandato voltado para o povo e para o povo, porque nós seremos empregados desse povo, daquele que vai votar e que está acreditando em cada um dos candidatos que colocaram o seu nome. Porque, Humberto, o que me preocupa muito não é o grito do mal, mas o silêncio dos bons. Então a gente precisa se movimentar, a gente precisa dizer, olha, eu estou aqui. E por isso eu estou me colocando à disposição da população amazonense, de todo o interior do Amazonas e de Manaus. Serei deputado do estado. E eu preciso fazer com que tudo aquilo que eu sonhei ao longo da minha vida e continuo sonhando, colocar em prática, que é a melhoria da qualidade de vida para todos, para meus filhos e netos e para toda a população do Amazonas, Humberto. Então, eu só tenho aqui te agradecer por me receber aqui no seu programa e dizer ao povo manauara e ao povo amazonense, vocês não irão se decepcionar ao depositar um voto e confirmar nessa pessoa que está falando para vocês. Eu agradeço de coração a cada um de vocês e vocês terão sim a possibilidade de cobrar do Radi o que eu estou colocando agora para vocês. Radi, você não pode sair daqui sem falar o número, né? Qual é o número? O seu número? Eu acho que está aqui, não está? Tá, mas olha só. Mas olha 70258, esse é o número. Esse é o número. Pronto. Humberto, eu vou te contar uma historinha muito rápida. Pode contar, pode contar. Eu fui visitar uma escola de formação de eletricista. E lá a gente... Aqui em Manaus? Aqui em Manaus, lá no Mutirão. 420 estudantes estavam lá estudando, se profissionalizando. E na terceira sala, o filho de um professor, é um garoto especial, muito bom. E ele pegou esse adesivo e pregou no peito dele, e ele saiu comigo nas salas. Na terceira sala, ele abraçado comigo, pegando na minha cintura, e eu falei para todo mundo, e ele falou assim, você tem que pedir o voto. Um garoto especial, você tem que pedir o voto. Então eu aprendi com ele. E eu agora, Humberto, você me lembrou. Então meu número é 70258. Registre lá e confirme, e você não irá se decepcionar com Radi Oliveira. Quer dizer, na hora do voto é só colocar 70228 e cravar. Confirma. Pronto. Fechou. Vou iniciar uma nova história de eleitores e o novel deputado Radi Oliveira. Radi, que privilégio para mim e para todos nós que fazemos o Portal do Holanda e a Hora do H ter recebido você nessa nova jornada, nessa nova caminhada tão cheia de desafios voltados todos para o povo do Amazonas. Boa sorte, meu amigo. Obrigado, Beto. Meu amigo. E vou falar uma coisa só para você. Fale uma coisa só para mim. Você é um grande amigo, você é uma pessoa excepcional. Para mim foi um privilégio poder conviver e trabalhar com você por tempos na Amazonas Energia. Você me ajudou muito, você me ensinou muito. Muito obrigado, Humberto. Você também me ensinou muito. Obrigado, Radi. Boa sorte, meu amigo. Bem, tá aí. Mais uma vez eu digo, a sorte está lançada, pelo menos no que tange a candidatura de Radi Oliveira. E é bom lembrar você, o Radi Oliveira não precisa aprender nenhuma lição sobre a realidade, principalmente do interior do estado do Amazonas. Eu iniciei dizendo que os números não mentem e vou repetir. Os números não mentem e os números
que mostram, que demonstram que o Hadi conhece muito bem. Sabe aquela história na palma da mão dele? É assim que ele conhece a realidade do povo, toda a gente do interior do estado do Amazonas. E de Manaus também, porque ele é um manauara de vivência. Pensem nisso na hora de escolher o candidato de vocês. E eu sempre digo aqui, e vou repetir, se você não votar com consciência, com responsabilidade, se você não votar certo, você vai passar 4 anos se arrependendo. Até a próxima chance de, então, votar com consciência e responsabilidade. Por você e por todos. Até amanhã, minha gente.